molar, que mede a quantidade de matéria que uma substância tem no teu processo. Daí o que você percebe com essa equação, que você pode determinar que a velocidade será diretamente proporcional, olha o casinho aí entrando, à concentração que as substâncias que você colocou lá dentro vão reagir. Se você colocar maior número de substância, de quantidade de substância, você vai ter uma velocidade maior, porque ela é proporcional. Se você consome essas substâncias, você vai diminuir a velocidade da tua reação. Veja, a equação da velocidade então é V igual a K, que é a constante de proporcionalidade, vezes a concentração dos reagentes, sempre representado pelos colchetes, elevado aos seus coeficientes. Com essa fórmula, você pode então expressar a velocidade da reação em função da sua proporcionalidade e da concentração das substâncias envolvidas. Com isso, os principais concursos desse país tendem a trabalhar se você dobrar a concentração de uma substância, o que ocorre com a velocidade. Ou seja, ele não quer que você calcule, ele quer que você determine se ela aumenta, se ela diminui, ou em quantas vezes ela aumentou ou diminuiu, como a gente vai ver nos exercícios mais à frente. Mas o importante é você ter essa noção que esse é um ponto forte de cobrança em concurso, em que ele vai trabalhar contigo essa noção de proporcionalidade entre a velocidade e os reagentes em questão. Mas, professor, de que forma podemos usar esta equação da velocidade? Ora, Gotinha, a gente acabou de falar o quê? Que você tem como importância nessa equação não calculá-la, mas expressar a velocidade em função do quanto de reagente você tem no processo. Então, qual é a maneira de usá-la? Ele vai criar uma situação em que você dobra a quantidade de substância, reduz a metade a concentração, aumenta em 10 vezes, e ele quer que você saiba trabalhar a relação, a fórmula, e faça com que perceba-se o quanto aumentou ou diminuiu a velocidade como um todo por esse efeito que você causou. Ter aumentado, ter diminuído, dobrado, reduzido a metade a concentração das substâncias. Compreenderam bem? Outro ponto importante são duas definições que a gente vai trabalhar nesse momento. A primeira é ordem de uma reação e a outra, a molecularidade. A ordem de uma reação pode ser vista em função de qualquer um dos reagentes ou em função global, em relação a todos os reagentes. A molecularidade é um raciocínio que te leva a ter a quantidade mínima de moléculas que se necessita para que a reação possa acontecer. Então vamos ver um pequeno texto sobre isso. A ordem pode ser vista em função de cada reagente ou de todo o processo, enquanto que a molecularidade é o número de moléculas que se chocam em cada etapa da reação. Veja só para relembrar a você, essa ordem da reação está ligada diretamente àquele expoentezinho que você usou na velocidade. E a molecularidade contar quantas moléculas você precisa para que a reação elementar venha a acontecer. Vamos ver um exemplo. NO2 mais CO produzindo NO mais CO2. Vamos observar então, se você considerar que a velocidade desse processo é V igual a constante vezes a concentração de NO2 ao quadrado, vezes a concentração de CO, que são seus reagentes. Veja, a ordem em relação ao NO2 é 2. A ordem em relação ao CO é 1. E a ordem global da reação é 2 do NO mais 1 do CO, dando 3.
a molecularidade é igual a 2. Pois eu preciso, necessariamente, de uma molécula de NO2 e uma do CO para que a reação comece a ocorrer. É o mínimo necessário para que ela ocorra. Veja só, é importante nesse momento, baseado em alguns conceitos fundamentais com você até aqui, que a gente tente entender como funciona essa reação química. Basicamente, você tem um recipiente, você coloca lá as suas substâncias reagentes e nada acontece. Porque, na química, para que qualquer processo químico aconteça, é necessário um estímulo, uma pequena quantidade de energia para que as moléculas aumentem o seu movimento. Lembra, energia é calor, calor excita, excita cria movimento e se choquem. Colisões são fundamentais para que uma reação venha a acontecer. Observe que são graças às colisões que as ligações entre as moléculas vão se romper. E os átomos, então, podem se reorganizar para gerar as novas substâncias. Hoje, então, a química encara que a reação química ocorre em função dessas colisões intermoleculares. Por isso, temos a teoria das colisões. Veja só, a teoria das colisões, ela reflete para você uma ideia reacional. Reagentes são colocados em um recipiente, absorvem energia, calor na maioria das vezes, aumentam a sua agitação e colidem. Quanto mais colisões, mais rapidamente as ligações vão se quebrando e aí você chega a uma situação em que você produzirá novas substâncias, que a gente chama de produtos. Mas lembre uma coisa, se você adicionou energia aos reagentes e estes absorveram, essa energia, daqui a pouco vamos ver melhor, é chamada de energia de ativação. Ela aumentou o movimento e quebrou as ligações. Só que agora os átomos estão excitadões, cheios de movimento, de amor para dar. E aí? Aí é que você vai perceber que tem que existir um momento em que ele libera esse calor a mais que ele tem para que os átomos diminuam o movimento e formem novas ligações. Como podemos ver nesse exemplo agora, H2 mais Cl2 vai produzir 2 de HCl. O que a gente vai perceber nesse exemplo? Veja só, a gente vai perceber que o H2, ao colidir com o Cl2, vai quebrar as suas ligações. E o cara disse ali no exemplo que vai produzir um tal de HCl. Vamos ver se é isso mesmo. Acompanhe-me. O H2 aumentou a energia e colide com o Cl2. As moléculas estão mais agitadas. Logo, esses choques vão produzir quebra de ligação. E então, vamos chegar a um estágio intermediário chamado complexo ativado. Nesse momento, repare, as ligações se quebraram. Mas os átomos estão tão excitados que eles não conseguem formar novas ligações. Daí você tem a necessidade de liberar energia. Liberar energia para que o movimento dos átomos diminua e novas moléculas venham a se formar. Aí você gera os produtos. Então você tem sempre, a princípio, 3 estágios. O estágio inicial, onde ocorrem as colisões, o estágio intermediário, onde as ligações foram quebradas e está na iminência de acontecer, e o estado final, onde os produtos se formaram. Agora, é importante a gente avaliar graficamente esse processo. Hoje, os principais concursos desse país dão ênfase a esse processo energético, sim, a essa questão de absorver e liberar, mas graficamente falando. Entender que isso tudo aconteceu em função da energia envolvida no processo
e do andamento do processo é fundamental para que a gente possa ter uma compreensão total. Veja só, inicialmente você coloca os reagentes dentro do seu recipiente a fim de que comece um processo. Como qualquer substância na natureza, esses reagentes têm uma quantidade mínima de energia, que você já viu em termoquímica, que a gente brincando chama de caloria. Lembra? Você abre a geladeira, vai tomar aquele iogurte, a consciência pesa e são 50 calorias. Caloria é energia. Energia que aquele produto tem e quando for queimado no seu organismo, vai gerar a mais. Mas fica tranquilo, como você exercita muito, você vai gastar essa energia e nada acontece. Se você não gastar, o teu corpo vai transformar em glicídios, lipídios, gorduras e vai acumular. Mas eu estou melhorando. Voltando então para o gráfico, temos que, colocados os reagentes no momento em que eles apresentam uma certa quantidade de energia, sabendo que eles não conseguem só com essa energia reagir, vamos dar a eles mais energia. Sempre fornecemos uma pequena quantidade de energia que é chamada de energia de ativação. Essa energia para quê? Provocar colisões, fazer com que as ligações se quebrem e chega-se ao pico, que é o complexo ativado. É um estado ativado ou complexo ativado, onde as ligações se romperam, mas a reação não aconteceu. Porque agora, e isso é importante, você tem que liberar energia para que os átomos novamente se juntem e formem novas ligações. Aí